Oi, meus amores! Esse é o segundo episódio que eu tô fazendo sobre o despertar da consciência. E dando uma continuidade, né, que eu tava falando do primeiro episódio, esse despertar, um primeiro momento, é a entrada na caverna, né? É você entrar para dentro de si. Né? Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Porque você é um micro-universo. Você é um micro-deus. Tá tudo acontecendo dentro de você. E o fora é um espelho do que está acontecendo dentro de você. E primeiro, para a gente conseguir ajudar o outro, primeiro a gente tem que se ajudar. Primeiro é a gente conhecer a gente mesmo para a gente saber como até ajudar o outro da melhor forma possível. Então, nesse primeiro momento, é a gente entrar para dentro da gente, a gente ver nossas virtudes, nossas desvirtudes e ser um momento da gente se retificar, que é da gente buscar o nosso aprimoramento, da gente buscar ser melhor. Um defeito que a gente consegue detectar, tomar consciência e daí a gente, peraí, eu vou trabalhar nele, vou buscar refinar ele. Se eu tô tendo uma preguiça, então eu vou buscar ser menos preguiçosa hoje do que eu fui ontem. E por aí vai. E aí a gente vai trabalhando nisso até que ela consegue ser transcendida e virar algo que seja mais ativo, né? Que não fica nessa passividade, nessa lerdeza, nessa preguiça mesmo, que pode ser física, em todos os níveis, né? Nível físico, nível mental, nível emocional, né? A gente vai trabalhando em todos os corpos, né? Nós temos 7 corpos, corpo físico, corpo energético, mental, né? Emocional, o mental inferior, mental superior, e aí o búdico e o átmico. Então, talvez no primeiro momento a gente detecta no físico, né? Só que os outros são mais sutis, né? Imagina aí uma preguiça mental, preguiça de raciocinar, preguiça de, nossa, eu tenho que tomar uma atitude, como é que eu vou fazer isso? O planejamento, né? Ela é muito mais sutil. Mas se você já consegue detectar ela, já é um bom indício. Tipo assim, eu tô vendo que você tá aí. É muito melhor quando você já tá consciente daquilo do que tá inconsciente. Então, nesse momento, a gente vai estar se deparando com as nossas sombras. A gente vai estar vendo coisas que a gente não gosta muito. E saber integrar elas, aceitar elas, porque você só consegue mudar o que você aceita, né? Aceitar não quer dizer assim, tá bom, eu aceito o meu defeito e pronto. Não, eu aceito que eu sou preguiçosa e pronto, não vou fazer nada sobre isso. Não é assim. É sobre você aceitar, olha, assim, eu tô vendo que eu tô sendo preguiçosa e escolho melhorar isso, transcender isso. E daí você muda. Mas primeiro é a aceitação. Então, esse é um momento que pode ser que alguns amigos nossos vão dar uma afastada, nosso círculo de amizades, eles vão estar mudando, talvez seja um pouco solitário, porque nesse primeiro momento, às vezes, pode começar só você da sua família, só você dos seus amigos, e tá todo mundo vivendo a vida deles ali normal, entre aspas, e você se despertando dessa Matrix. Que o ideal é a gente estar na Matrix, porque não tem como a gente sair daqui, mas não ser da Matrix. Isso que é importante. Sabe o conto do centauro e do minotauro? O minotauro é aquele que tem a cabeça de touro e o corpo de homem. E o centauro é aquele que tem o corpo de touro e a cabeça de homem. Ou seja, o centauro é o homem que dominou os seus instintos. É o homem que dominou o teu ego. O ego está aqui para nos ajudar, desde que ele não assuma o controle. Porque o ego, ele vai estar muito ali nos instintos, muito no sobrevivência e no momento de perpetuação da espécie.
E isso tá bem parecido com o animal, né? Mas nós, como seres humanos, a gente está um pouco até mais evoluído do que um animal. Então, como fazer a diferença nisso? Domando os nossos instintos. Opa, é o instinto que está me dominando ou sou eu que estou dominando ele? É mostrar quem é o dono de quem. Não é matar o ego, é domar o ego, né? Isso já faz uma grande diferença. E nesse momento que a gente está na caverna, que a gente está dentro da gente, a gente vai ver muita coisinha que às vezes não vai ser fácil, né? Vai ser desafiador. E a gente vai estar, às vezes, brigando com o ego. Mas no universo, as coisas são nulas em significados, né? Olhando para uma perspectiva horizontal, tem uma perspectiva, né? O vertical seria coisas que te aproximam do todo, seriam como valores, virtudes, e um princípio horizontal seria como, por exemplo, eu tô no Alasca e tô achando muito frio. Acabei de chegar aqui e tô achando muito frio. Às vezes, para um morador que tá morando lá há anos, aquele frio ali que ele tá passando é fichinha comparado a um que ele já pegou no inverno, que é muito pior. Entende? Então, a minha perspectiva de frio pode ser um calor para ele. Então, isso seria algo da horizontalidade que eu tô falando. Por isso que o universo é nulo, né? Aí, nesse sentido que eu tô falando, o universo é nulo, quem dá o significado é você. Para mim pode ser quente, para o outro pode ser frio, ou vice-versa, entende? Na verdade, para mim era frio e para ele é calor. E isso tanto faz, tanto fez. Então, você pegar esse princípio de as coisas, elas são nulas, é a gente que dá um significado, e começar a olhar pro ego como não algo que está contra você, porque você começar a ver você contra você também não é bom. Eu já até usei essa etimologia, assim, até já usei essa frase, é você contra você mesmo. Só que depois eu fiquei pensando, cara, aí isso acaba criando uma certa, como se você fosse seu próprio inimigo, e a gente pode escolher como que a gente vai interpretar isso. Então, uma forma que eu vejo que é boa da gente interpretar é ver o ego, que ele tá aqui, ele é teu amigo. Cara, você tá vivo graças ao ego. Porque senão, como é que você ia sobreviver? Como é que você ia buscar alimento se não tivesse o ego? Então o ego tá aí para te proteger, tá aí para te ajudar. Você tá vivo por causa do ego. Agora, desde que ele não assuma o controle. Porque senão, as coisas mais elevadas não vai querer. Vai ter até um certo receio, mas você conseguir integrar, você e o ego, um sendo amigo do outro, mas deixar a sua parte divina tomar conta, direcionar a sua vida, é ela que vai fazer a diferença. Então, vê assim, se vê num carro, deixa a sua centelha divina, teu mestre interior no volante e o ego do lado. Quem direciona a vida vai entrar à direita ou à esquerda, deixa a centelha. E o ego tá do lado caso precise de ajuda. Vai precisar de ajuda, né? E ele tá ali, à mercê da centelha divina. Claro que esse é uma jornada que ela é para a vida, né? A gente vai trabalhando cada vez mais nisso, mas é algo que todo mundo passa. Isso do ego, da centelha ou do mestre interior, né? Qual a palavra você tenha mais afinidade, prefira usar. Mas todos nós vamos nos deparar, né? Tem até uma palavra para isso que é a noite escura da alma, que é esse momento que você vai se deparar com as suas piores versões e as desvirtudes e coisas que você não vai gostar muito de ver, mas faz parte do processo. E como eu falei, essa jornada do autoconhecimento e expansão de consciência, ela é para a vida inteira. Só que talvez você pode ficar, pra vida inteira, nossa, que trabalho. Só que não. No primeiro momento, pode ser. Porque imagina assim, uma pessoa pobre, extrema pobreza, e ir virar um milionário. É bem desafiador, né? É bem longa. Mas um milionário que quer virar bilionário é um pouco mais fácil, né? O milionário não tá passando dificuldade, então para ele virar um milionário é mais fácil. Mesma coisa aqui. Para você sair da total ignorância e expandir a consciência é difícil, é desafiador.
Mas depois, uma vez expandida, para você conseguir ir expandindo mais, é muito mais fácil.